comunicações. Eu vou depois seguir a ordem que está no programa, chamando as pessoas para fazer então a sua comunicação. A indicação que eu tenho é que os 7 minutos inicialmente dados foram alargados para 10, portanto podemos estender até 10 minutos. Isto tem assim um controle rigoroso do tempo, acho que foi a principal instrução que foi dada aos moderadores de mesa. Temos assim uma função tipo árbitro, temos que mostrar um cartão amarelo aos 2 minutos para concluir e o vermelho para a conclusão mesmo. Portanto, diz assim, um papel um bocadinho desagradável neste aspecto, mas são tempos que são importantes cumprir e, para além das vossas importantes, com certeza, comunicações que nos vão aqui trazer casos de estudo, projetos de investigação muitíssimo interessantes, há depois também que privilegiar um bocadinho um tempo para debate. Como disse, eu vou seguir a ordem do programa feito pela organização e começava por chamar Luís Moreira Pinto, do Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design, que nos vai apresentar a sua comunicação Like Place, mediador de atmosferas arquitetónicas. Por favor. A aplicação, o PowerPoint está aqui, não é? Bom, então muito bom dia a todos. Desde já agradeço também este amável convite para poder estar aqui e participar. Queria dizer que sou arquiteto, sou membro sou arquiteto, sou professor universitário e ao mesmo tempo sou membro do Centro de Investigação CITAD da Universidade de Lusíada de Lisboa. Dentro da universidade nós temos estado a desenvolver uma aplicação para telemóveis. Eu peço desculpa, mas isso custa muito estar a falar em frente ao microfone, que eu sou daqueles que gostam de andar, não é? Mas, portanto, estamos a desenvolver uma aplicação para um telemóvel, uma aplicação que vai, de algum modo, tentar interpretar a reação que as pessoas têm em relação à atmosfera arquitetónica no sentido da leitura das cores e das formas que aquele ambiente tem. Esta aplicação visa, no fundo, ter como, digamos, como intuito final ajudar, por exemplo, se eu estiver a investir num determinado espaço, perceber se aquela rua é uma rua que atrai a maior parte das pessoas ou não e porquê. Não é? Ou, por exemplo, se eu for um arquiteto e estou a desenvolver um projeto de arquitetura de interiores e quero ter uma noção se aquele meu projeto, de algum modo, também vai interagir com as pessoas do ponto de vista emocional, ou seja, se as pessoas se sentem bem ou não naquele espaço. Este sentido do sentir bem, claro que nós estamos a falar de aspectos intangíveis, não é? E, portanto, são sempre muito relativos quando falamos de cores e de formas. De qualquer dos modos, para chegarmos a este primeiro entendimento das cores e das formas do espaço, foram realizados ao longo dos últimos 3 anos cerca de alguns workshops e alguns inquéritos, uns online, outros participando ativamente na rua, questionando as pessoas, e ao mesmo tempo workshops. Esses workshops foram desenvolvidos com crianças e também com adultos. Separámos digamos, por faixas etárias, por uma razão muito simples, é porque os adultos têm, digamos, no seu background cultural já uma memória de alguém lhes ter dito que o amarelo é alegre, que o vermelho é não sei o quê e que um quadrado representa qualquer coisa. Enquanto quando estamos com crianças, elas por simplesmente não mentem. E se nós pedirmos para desenharem uma casa ou uma rua com cores alegres, umas podem utilizar um violeta e outras podem utilizar efetivamente um amarelo ou outra cor. Eu estou aqui a falar no amarelo várias vezes porque realmente o amarelo é daquelas cores que nos ensinaram desde a escola primária, não é? Que pronto, vamos pintar o sol que é alegre, vamos pintar tudo de amarelo, mas se fosse assim tão alegre e uma cor tão bem disposta, nós todos andávamos, se calhar, também de amarelo e pouco usamos, não é? E a conclusão é que se chegou nestes inquéritos,
por incrível que se pareça, é que o amarelo tornou-se, quando pensamos melhor, é que se tornou numa cor com alguma agressividade também, não é? Pela sua luminosidade. Claro que há o fator psicológico e há aquele fator de conforto. Pronto. Eu falei do amarelo, mas depois a investigação envolveu várias cores e vários aspectos. E depois fez-se um link também. Pensámos, por exemplo, se estivermos a falar de um quadrado, que cor é que tem o quadrado? Ou se estamos a falar de um triângulo, na nossa memória, que cor é que esse triângulo tem? E então começámos a fazer uma ligação entre as cores e as formas geométricas. Não é nada que tenha sido uma grande descoberta neste sentido, porque já o Kandinsky tinha feito isto, não é? Mas o que se quis ver foi se hoje em dia as pessoas também pensavam como naquele tempo. Até porque o Kandinsky não fez com uma abordagem territorial tão grande, foi mais localizado, foi uma experiência que foi interessante. E aqui quisemos fazer exatamente o mesmo. Portanto, fomos recolhendo essas informações, criando um algoritmo. Com base nesse algoritmo, nós criámos então, começámos a construir uma aplicação que se irá intitular de Likeplace. Este nome ainda está em estudo, mas para já, digamos que se chamará Likeplace. Likeplace porquê? Porque é a partir de uma fotografia que se tira de um determinado espaço urbano, não é? O telemóvel vai reconhecer automaticamente as formas geométricas e a percentagem, a sua maior percentagem de determinadas formas geométricas e de cores desse espaço. Se por algum motivo não conseguirmos que o telemóvel reconheça, porque às vezes podem estar mais, digamos, mais abstratas, nós também podemos desenhar com a mão, não é? Selecionar a forma que entendemos para que o telemóvel e o algoritmo funcione. Pronto. Então, vamos ter uma primeira abordagem onde ele nos vai dar uma percentagem, neste caso, por exemplo, de 34% de forma, digamos, circular, não é? Curvilínea, que seria a circunferência. Depois, continuando com a aplicação, vai-nos dar, digamos, a escala de cores que ali estão patentes e depois elas são traduzidas para as 3 cores primárias. Portanto, imagine-se que temos um círculo cromático, não é? Temos as cores primárias, depois temos as cores secundárias e, no fundo, vai-nos dar a percentagem de cores que ali existem. São informações que nós tiramos. E, fora isso, vai-nos ainda, utilizando um algoritmo existente no Google, vai-nos dar, digamos, o reconhecimento daquilo que está a ver automaticamente. Qual é a percentagem de janelas que existe ali, se se trata de um edifício em bloco, se se trata, por exemplo, quer dizer, se tem árvores, se não tem árvores, porque o Google já tem isto feito, este algoritmo. Portanto, ele está a ser utilizado através do algoritmo que nós próprios criamos. Portanto, tiramos a fotografia, ele reconhece as formas geométricas principais, reconhece as cores e reconhece que tipo, digamos, de elementos é que estão ali patentes à frente, naquela imagem, naquela fotografia. Pronto. E, finalmente, vamos ter, então, o resultado final, em que será, onde aparecerá a cor dominante e aparecerá, não sei se consegue ver, mas aparecerá aqui uma cara, não é? E umas estrelas, onde vai dar aquele, digamos, o sinal de se as pessoas se sentem bem naquele espaço ou não, ou se potencialmente se sentem bem naquele espaço ou não. Porquê? Estamos a falar de potencialmente porque, volto a repetir, estamos a falar de fatores intangíveis, não é? Portanto, isto não corresponde a 100% das pessoas, corresponde à maioria das pessoas. Há sempre os que nem sequer vão concordar com aquilo. E para quem não concorda, tem ali as estrelinhas e pode classificar, não a aplicação, mas pode classificar sim o resultado. E então o algoritmo vai ficando atualizado. Quanto mais pessoas derem opinião, mais o algoritmo se vai, digamos, atualizando. E isso é importante para o funcionamento desta aplicação, porque ela foi feita com um algoritmo com base em 3 anos de investigação e numa série de workshops e de inquéritos, mas a partir daqui vamos incluir nesse algoritmo a opinião das próprias pessoas. E isso é importante porque o algoritmo vai ficando cada vez mais perto e mais próximo da realidade e daquilo que as pessoas efetivamente veem pelo espaço, sentem naquele espaço. E, portanto, aqui temos outros exemplos, a tonalidade do cinzento, aquela tonalidade de um cinzento mais escuro, as formas, a primeira com formas circulares, as duas com formas quadrangulares, etc. E, portanto, a aplicação neste momento já consegue fazer isto, dar esta informação, e isto é importante porquê? É importante porque nós podemos utilizar esta aplicação tanto
como uma espécie de rede social. Porquê? Porque ela vai colocar no Google Maps ou numa plataforma qualquer os hotspots de felicidade e eu, como turista ou como alguém que quer ir investir numa determinada zona, vou a essa plataforma e vejo quantas mais carinhas a rirem ou quantas mais caras tristes existem naquele espaço e eu posso ajudar a promover uma determinada rua, posso ajudar a incluir naquele espaço um determinado tipo de negócio ou até, por exemplo, em questões imobiliárias, não é? Eu posso entender que há um fator intangível na forma de cálculo da avaliação imobiliária, que é um fator de apreciação ou de depreciação em função do sítio onde esse edifício está patente. Onde, portanto, se a maior parte das pessoas entende que aquela rua até é uma rua que causa uma certa, digamos, uma certa boa disposição. A palavra boa disposição, isto em português às vezes soa um bocado mal, não é? Porque quando nós falamos em inglês, falamos em good mood, parece que é diferente. Mas em português, boa disposição dá a sensação que nos estamos a rir, mas não é isso, não é? Estamos a falar é que é uma rua que efetivamente não nos vai causar nenhuma sensação de depressão, não é? Portanto, é uma rua onde nós nos sentimos bem. E, portanto, se eu tiver um imóvel nessa rua, à partida será um imóvel mais valorizado em relação ao outro. Nós temos o exemplo fácil aqui em Lisboa, que é fácil de se perceber o que eu estou a dizer. Temos a Rua Augusta, cheia de gente de um lado para o outro, e depois temos as outras ruas ao lado, quase sem ninguém. E estamos a falar de ruas a 50 metros, quase de distância de umas para as outras, não é? E todas no mesmo sítio. E, portanto, como é óbvio, o valor patrimonial existe, porque estamos a falar de uma zona histórica, uma zona emblemática, mas na realidade o valor comercial do ponto de vista para eu colocar ali um negócio, não é? Eu vou ter que pensar bem que tipo de negócio é que vou pôr, porque é que a Rua Augusta tem muito mais comércio do que as outras, porque provavelmente atrai mais, não é? Por algum motivo. Não interessa, digamos, o porquê. Interessa é que a realidade é esta. E, portanto, se eu vou abrir um negócio ali, tenho que pensar, deixa-me ver onde é que as pessoas realmente se sentem melhor naquele espaço. E, portanto, para terminar, é isto. Portanto, a aplicação depois coloca, então, vai colocando e vai atualizando ao longo do tempo na plataforma. Lá estão as tais carinhas, não é? Os tais smiles, onde eu vou conseguir descobrir, então, quais são as ruas que atraem mais. Isto também é interessante em termos turísticos. Imaginem que eu vou visitar uma cidade. Nós sabemos que existem locais que são efetivamente turísticos, mas na realidade muitas vezes os turistas vão à procura dos sítios que são mais relacionados com a cultura do lugar, do local, não é? E isso faz com que aqui as pessoas sejam mais sinceras, porque eu vou como turista, olha, deixem-me ver qual é a rua onde efetivamente quase todos gostam de lá ir, não é? Então vou lá ver, não é? Não é ao calhas que nós temos uma Pink Street, por exemplo, não é? Que é apenas aquilo que é, mas que se tornou um ícone, não é? E, portanto, isto sem querer também vai ajudar a tornar determinados espaços como espaços de atração. Portanto, vai ser um boost digamos, no modo de gerir o espaço urbano. Portanto, isto funciona como um network, onde as pessoas vão atualizando, vai aparecendo na plataforma, digamos, a informação sobre aquilo que as pessoas sentem em relação àquele espaço e, ao mesmo tempo, o algoritmo vai sendo atualizado com estes smiles e não smiles, não é? Ele vai sendo atualizado e, portanto, vai ficando cada vez mais próximo da realidade daquilo digamos, que se espera. Portanto, isto acaba por ser um jogo, uma rede social, mas ao mesmo tempo também é uma ferramenta de trabalho, principalmente no campo imobiliário, deduzo eu, e é isso que nós esperamos que seja, não é? Pronto. E, portanto, dou por terminada a apresentação, penso que cumpri os 5 minutos iniciais. Obrigado. Pronto. O tempo passa depressa. Passa depressa. Ai, foram 10 minutos. Então, olha, está a ver. Então, pronto. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei como é que isto sai daqui. Eu julgo que iremos optar pelo debate depois final. Vamos fazer as comunicações todas e eu vou chamar então de seguida a Milene Gil, do Laboratório Hércules, Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, que nos vai apresentar então o seu testemunho no projeto Desvendar da Arte da Pintura Mural de Almada Negreiros, 1938-1956, estudo científico das técnicas pictóricas dos materiais e diagnóstico como guias para a sua futura conservação e fruição. Mudamos então agora para pintura. Muito obrigada. Eu sou aqui então.
só fazer assim. Bom dia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia pela oportunidade e pelo gosto de estar aqui a apresentar o projeto Almada, um projeto que tem 1 ano de existência e que conta com uma entidade titular, o Laboratório Hercules da Universidade de Évora, e como parceiros a Direção-Geral do Património Cultural, a APL, como proprietária de 2 dos núcleos mais emblemáticos em estudo, e o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O projeto trata da arte da pintura mural da Almada Negreiros e, como sabem, o Almada Negreiros é uma figura carismática, emblemática da cultura e da arte portuguesa do século XX. Ele nasce em 1893, em Santo Tomé, ele morre em 1970, ele tem uma carreira longíssima, aqui eu assinalo aqui alguns dos momentos, ele experimenta vários campos da arte e da cultura, e no caso da arte ele experimenta vários materiais e várias expressões artísticas, entre as quais a pintura mural, que são o foco deste estudo. Ora, vejam só. Entre 1938 e 1956, Almada Negreiros, um dos maiores artistas portugueses do século XX, pinta na cidade de Lisboa 5 conjuntos de murais considerados obras-primas da arte moderna em Portugal. Entre as obras mais conhecidas encontram-se as pinturas da antiga sede do jornal Diário de Notícias, as da Sala de Espera da Gar Marítima de Alcântara e da Gar Marítima da Rocha do Conde de Óbidos. Hoje, longe do olhar do seu criador e das gentes que alheias passam em seu redor, são testemunhos silenciosos que importa conhecer para preservar. Todas as pinturas murais de Almada estão classificadas como frescos, mas esta poderá não ter sido a única técnica pictórica utilizada. Almada Negreiros era um experimentalista por natureza. Conhecer as técnicas, os materiais, as metodologias por ele empregues vai ajudar a entender a gênese e a sua evolução como pintor muralista, as repercussões que as suas obras tiveram entre os seus pares e nas gerações sucessivas de artistas e, não menos importante, vai permitir o entendimento global da sua obra, do seu estado de conservação, para a sua manutenção e salvaguarda futura. Este é o objetivo do projeto O Desvendar da Arte da Pintura Mural de Almada Negreiros, que propõe um novo olhar que une a história da arte às ciências do património cultural. Os resultados desta investigação, com 3 anos de duração, constituirão um importante passo em frente no conhecimento, valorização e conservação da arte mural de Almada Negreiros e rampa de soluções inovadoras para a sua usufruição. Dos 5 núcleos em estudo, desde as suas primeiras experiências na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida de Berna, que é onde ele é conhecido pelos murais, mas foi efetivamente aqui que fez as primeiras experiências, até as suas últimas pinturas, 2 na Escola Patrício Prazeres, em 1956, passando então pelos núcleos que foram abordados no próprio vídeo promocional, que é o Diário de Notícias, e as 2 gares marítimas de Alcântara. O projeto foi alicerçado à volta de 4 eixos. O primeiro de história da arte, de levantamento de história da arte técnica também, da sua própria vida, para conhecê-lo também a nível pessoal, a nível das encomendas, a nível do andamento das suas encomendas. Aqui temos uma grande interação com a própria família, que nos abriu acesso ao próprio ateliê da Almada Negreiros, onde encontramos vários materiais também
de pintura que estão a ser estudados neste projeto. Depois temos toda a parte técnica e de estudos técnicos e materiais in situ nos próprios murais e depois em laboratório. E, por último, temos um quarto eixo que acaba por ser transversal a todos os outros, que é extraordinariamente importante, que é o eixo da partilha das autorriscos, das ações de divulgação, tanto em virtual como presencial. Aqui apresento já alguns dos resultados que a gente obteve ao longo deste último ano, desde o estudo dos materiais encontrados, os pigmentos que ele utilizou, que a gente crê que tenham utilizado nas pinturas murais, nomeadamente o DN e das Gás Marítimas de Alcântara. Estamos a colaborar muito estreitamente com os investigadores do site do Modernismo e com a Mariana Pinto dos Santos, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Depois temos aqui já as campanhas em campo, alguns dos resultados das mesmas, no que toca à fotografia técnica, com a publicação, alguns já também, dos resultados em termos de pigmentos, em que confirma-se que Almada Negreiros realmente foi um revivalista da técnica do fresco, mas também foi um experimentalista, e no que toca aos pigmentos, ele utilizou não só os tradicionais, numa paleta a fresco, mas utilizou muito mais além disso. Utilizou materiais sintéticos que agora estamos a ver o seu comportamento, como é que eles estão, porque não eram adequados alguns, ou pelo menos não eram aconselhados na época em pintura mural a fresco, e aparentemente ele os utilizou até com bastante sucesso em alguns casos, e por isso estamos a fazer esse apuramento também, e depois estamos a partilhá-lo, porque, como o próprio vídeo diz, nós, para preservar, é preciso conhecer, e por isso conhecer e partilhar por vários tipos de audiências. Isto não é um output do projeto, mas temos muito gosto em saber que o projeto também contribuiu para reforçar esta candidatura à World Watch Fund. Como sabem, as Gás Marítimas de Alcântara foram selecionadas neste ano pelo World Watch Fund, entre os 25 a nível mundial, para a sua salvaguarda futura, e o projeto Almada está também a dar o seu apoio, e este sim agora um output do projeto que vai ocorrer em setembro na Universidade de Évora, que teremos muito gosto de que possam participar também, que possam viver, que é a terceira edição do Colors, em que o foco vai ser realmente a arte moderna e contemporânea, com um grande destaque a pintura mural e a street art. E com isto termino. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Milene, pelo cumprimento rigoroso do tempo, não foi preciso levantar cartões, que é sempre agradável. E eu chamava de seguida a Armanda Rodrigues, da Nova, narrativas geolocalizadas, interativas, estendidas em jogos para divulgar o património, plataformas interativas do projeto PASEV, podemos dizer assim? PASEV, muito obrigada. Então, boa tarde. Eu chamo-me Armanda Rodrigues, sou professora do Departamento de Informática da Universidade Nova de Lisboa e sou também investigadora do Novalinks, do Grupo de Sistemas Multimodais. O projeto que vos vimos apresentar hoje é o projeto PASEV, que tem como objetivo a valorização do património sonoro, portanto, das paisagens sonoras da cidade de Évora. É um projeto coordenado pela Universidade de Évora e tem uma série de bastantes parceiros. O Novalinks tinha como atribuída desenvolver um conjunto de plataformas digitais para conseguir dar esta capacidade de divulgação e interesse no património auditivo, nas paisagens sonoras de Évora. O projeto é um projeto FCT, está em vez de terminar, e tem como zona, portanto, período histórico, o período entre 1540 e 1910. Portanto, o trabalho então que eu vou apresentar hoje é fundamentalmente o trabalho que fizemos na área da informática para desenvolver uma plataforma de divulgação das zonas, dos pontos de interesse sonoro na cidade de Évora, e depois também algumas plataformas adicionais que desenvolvemos com outros objetivos que vão ver já a seguir.
Portanto, esta é a imagem da plataforma web, que é disponível em desktop e também para quem estiver a visitar a cidade para utilizar num dispositivo móvel, portanto, utilizando um telemóvel ou um tablet. Portanto, para iniciar o projeto, o que foi feito foi analisar com as várias equipas quais seriam os pontos, os locais relevantes da cidade relativamente à questão da paisagem sonora histórica. Foi recolhida informação que já existia e essa informação pode ser filtrada no site e estruturada em termos históricos, em termos dos períodos temporais e também em termos das categorias temáticas que foram analisadas e foram consideradas relevantes. Para além disso, fizemos também recolha de informação ao nível da imagem e do vídeo 360 e também fizemos trabalho sobre a parte sonora, trabalhando sobre som imersivo para ser utilizado de forma individual. Portanto, foi feita uma recolha em vários locais na cidade e que está depois disponível. Nós temos amanhã uma demonstração do projeto aqui no evento, se tiverem interesse em depois ver. Portanto, além dos pontos relevantes estruturados e filtrados, foi ainda desenvolvida, ainda na mesma plataforma, foram adicionada a capacidade de percorrer percursos temáticos relacionados com fontes e teatros. E a plataforma permite criar outros tipos deste tipo de itinerários que são passíveis de ser integrados. Além disso, há um conjunto de informação multimédia também disponível, em associação não só com estes itinerários, mas também com eventos históricos que se deram na cidade e que tiveram relevância sonora, fundamentalmente muito relacionada com a música sacra, mas também relacionada, por exemplo, com os sinos e com outras circunstâncias que são relevantes no contexto do projeto. Uma das dificuldades que nós tivemos com o projeto era que era um projeto que tinha como foco as paisagens sonoras de Évora, mas tinha muito pouca informação realmente sonora, auditiva, disponível, não é? E como havia esta relevância sobre os eventos históricos e havia muitas descrições textuais destes eventos, elaboraram-se guiões sobre estas sequências que ocorriam nestes eventos e decidiu-se então, através da gravação e seleção de alguns clipes individuais de som, criar uma forma de simular estes eventos históricos num ambiente tridimensional que acabava por possibilitar não só a geração da... Deixa-me só pôr aqui um bocadinho do som, uma vez que temos mais tempo. Não está a sair, parece-me. Oh, está. Peço desculpa. Portanto, o que estão a ouvir é já uma geração da integração dos vários sons relevantes para o evento e os objetos que vêm a mover-se são fontes de som que nos permitem depois fazer uma gravação do... Estais atentos! Real, real, real! Pelo muito alto e muito poderoso Senhor Dom Afonso VI, Rei de Portugal! Portanto, estas gravações foram feitas, são depois disponibilizadas, podem-se ouvir e ter a noção da imersão tridimensional
na cena. Esta cena é uma cena que seria tentando simular a espacialidade da Praça do Geraldo. Uma vez isto feito, foram gerados estes clipes completos que foram depois analisados e chegou-se à conclusão que seria possível desenvolver uma plataforma que permitia criar novas cenas destas, utilizando um motor de jogos, um software de desenvolvimento de jogos, que tem depois uma extensão para a espacialização tridimensional do som. Portanto, isto foi também integrado na plataforma web do projeto. Outro objetivo que tínhamos também no projeto era criar ferramentas para divulgação do património auditivo, sonoro de Évora, mas a audiências mais jovens, não é? E, portanto, criámos uma plataforma ela também genérica para desenvolvimento de jogos, que tem como base estas várias dimensões que estão ali em cima, como a geolocalização, a possibilidade de conter narrativas, a integração com realidade aumentada e depois poder jogar o jogo no local. No local que o exemplo que vamos ver é o Museu de Évora, mas que não teria de ser obrigatoriamente essa a ideia. Portanto, depois fizemos 2 casos de estudo e este exemplo é o que temos aqui para vos mostrar. Estávamos num contexto pandémico, não é? E, portanto, conseguimos também disponibilizar o jogo de forma a que ele possa ser jogado online, em casa, acedendo a imagens de obras que estão no museu. Portanto, a ideia do jogo é, escolhendo um local na cidade de Évora, neste caso o Museu de Évora, poder ter a capacidade de, ao identificar instrumentos musicais nos locais, nas obras, fazer quase uma coleção de uma caderneta de cromos, que depois nos vai dando dicas sonoras sobre os instrumentos e que, no fim, toca uma música que compõe todos aqueles instrumentos que foram identificados. Portanto, começamos por escolher o ponto e depois, olhando para utilizando o telemóvel, é possível identificar instrumentos musicais e ouvi-los a tocar. Esta captação dos instrumentos que estão disponíveis no quadro são depois colecionados na caderneta de cromos que está à direita. A coleção de cromos já era feita na caderneta. Depois, esta coleção permite ainda identificar e ver a informação mais completa sobre cada um dos instrumentos, que são deles também instrumentos históricos, e no final é possível ouvi-los todos a tocar em composição, em integração. Uma vez terminada, pronto, desenvolvemos então também já é rápido agora. Desenvolvemos então 2 jogos utilizando esta plataforma, portanto são 2 protótipos. Eles foram testados por uma turma de alunos entre os 8 e os 13 anos da cidade. Foi feita uma análise da capacidade da usabilidade do jogo, que foi feita com 34 alunos, 25 presencialmente, e foi feito também um teste remoto para a verificação das funcionalidades. E fundamentalmente é isto. Amanhã vamos estar no local de demonstração, se tiverem interesse em ver mais. Também estão aqui todas as entidades que podemos agradecer na colaboração para o desenvolvimento do projeto. Muito obrigada. Muito obrigada. Chamava então a Andréa Nogueira, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes. Não está? Não temos a Andréa connosco. Então, passamos a Humberto Veronesi, Vidro e Cerâmica para as Artes. You understand Portuguese? Yes? What color is it? Experimental replication and the quest
for yellows in Portuguese, azulejo. Tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. So thank you very much and good morning. I'm going to switch to English now because my Portuguese is still very, very rusty. What I would like to present to you now is the project that I am part of, in which we are working on the Portuguese azulejos, which obviously, as all of you will know, is one of the most important parts and bits of the national heritage of Portugal, so much so that it's right now, as we speak, it's being considered to become part of UNESCO intangible heritage, and very rightly so. What's very interesting about the Portuguese azulejo tradition is that it's a sum, it's been influenced by different and similar traditions that happened before. You may know that this kind of technology, so painting colors on a white substrate began in the Islamic world, and then of course with the Islamic conquest it arrived everywhere in Southern Europe, in Italy, in Spain, and eventually even in Portugal. So what's really very interesting about the azulejo, from my point of view of studying the technology, how it's made, is precisely that it's got all of these influences. But there's also another interesting thing, again for me, which is that we don't really have historical sources that specifically talk about how artists made the azulejos, and particularly about how they made the colors. And so this is what my project is about. We are trying to reconstruct the sort of the history of colors in Portuguese azulejos. The colors are obviously stunning. You just saw some of the most famous panels in my previous slide. And so we are a multidisciplinary team of archaeologists, science historians, art historians, conservators, and we want to tell this history between the 16th and the 18th century, which is sort of the most important period for the azulejo technology, from the very beginning of the emergence of a Portuguese tradition up until the point, you see an example here of the maybe most famous period, the blue and white period of the Circle of the Masters, as it is called. I am part of a research institute that's called VICART, Vidro e Cerâmica para as Artes, which is inside of Nova, in the Faculdade de Ciência e Tecnologia. But we have a lot of partners for this project. And so to link with the idea of colors and that we saw in the initial presentation, we are starting with the color yellow. We want to study all the colors. We only just started a few months ago, so everything is very much work in progress for now, but we started with color yellow because it's one of the most complex in terms of its technology, and also because it's very, very popular. And as you can see, there's many different shades of yellow, and each one was made in slightly different ways. The pigment responsible for this color is called Naples yellow, is made of lead and antimony, is one of the most ancient synthetic pigments ever made by humans, but artists could change the recipes and achieve different shades of yellow. So what we did, we want to sort of approach azulejos and the colors and the pigments from different perspectives. Mainly what we did and what we want to do is replicating historical recipes, obviously not Portuguese ones because we don't have them, but recipes from other periods, from other areas, but same period.
And we want to try different recipes, see what colors come out, and try to understand why some artists prefer certain pigments over others, if they brought any differences, particular differences in color or texture, or why they preferred that. And the results obviously will tell us this, tell us more about the history of Azulejo, but most importantly, what we want to achieve is to find better strategies for the conservation of this amazing piece of cultural heritage, which very often is in situ, which means it's prone to decay. So these are some examples of pigments that we remade. As I said before, Naples yellow is mainly made of these two elements, lead and antimony, very poisonous. It's not used anymore, of course, because it's not sustainable anymore. But the thing is, different recipes tell us that they were adding reagents to lead and antimony. So the idea is that you put lead and antimony together, you fire them together with some reagents until you reach this yellow powder. Some of the most common reagents that you can see there are salt, tartar, which is a kind of potassium-rich salt that people scraped from wine barrels, or iron oxide as well. And each of them give different shades. For instance, here you've got the first one on your left, which is made of lead, antimony, and salt, and it comes out this bright yellow. The second one is the same recipe, but with tartar instead of salt, and the color changes quite dramatically, and so on. But there is one thing that we are especially interested in, a third sort of element, together with lead and antimony, another kind of heavy metal that sometimes was added to Naples yellow to further change the color. Some recipes tell us this. And these are zinc and tin. And so we tried these recipes as well. And again, as you can see, zinc and tin, everything else being the same, change the color again quite dramatically. So you kind of end up with so many different shades of yellow. And what we would like to do is to try and match them with historical tiles and see if we can try and reconstruct how artists and why they preferred certain colors. The thing is, why are we so interested in zinc and tin? These are the two kind of modified variants that we are very interested in, because some azulejos have been analyzed, not by us, but in the past. And what came out is that in the period we're interested in, there is a change. There are different compositions being detected on historical panels. In the 16th century, at the very beginning of the Portuguese azulejo tradition, you've got there a panel from the Church of Graça here in Lisbon. Apparently, the yellow was made with this particular pigment where they were adding tin. And this may be because the technology initially it came with immigrants from the Flanders, from Holland, where this kind of pigment was used. On the other hand, in the 17th century, a different pigment, the one with zinc, seems to be preferred. But obviously this is all very, we have very little data, but from the little data we have, this seems to be the pattern. And again, this seems to be an influence from, this time from Spain, which makes sense because around this time Portugal was under the Spanish. And so this is very interesting because it can tell us how different influences eventually came together in the Portuguese tradition, which is different from the Spanish, from the Flemish, and so on. So what we did next is we painted, thanks, even the card is yellow, everything's yellow. So we painted some tiles ourselves to see how the color then looks, what it looks like on the tiles. You can see that the differences here are less marked because obviously you have the white background on the back. But what we wanted to see, we then are, right now, these days, we are analyzing our tiles. We want to see their chemical composition, their morphology, the structure, the molecular structure, and obviously we're trying to analyze the color too with colorimetry.
And then what we want eventually is to compare our data. We will compare our data with samples of historical azulejos. We are working very closely with the Museo Nacional de Azulejo and other collections. They are our partners, so we're going to analyze their materials as well, where we've got plenty of examples of many different shades. So thank you very much for your attention. If you want to know more about our project, you can follow us on social media, stay updated on our next experiments, or visit our website. Feel free to contact us as well if you want to know more. Yes, thank you very much. Thanks. Do mesmo centro, vidros, cerâmica e para arte, chamava Alexandra Rodrigues. Não está? Então passamos a Luísa Santos, Centro de Estudos e Comunicação e Cultura, que nos vai apresentar do papel social da experiência nas artes, Laboratório das Artes. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada a todos os que estão cá, pela organização, claro. Fazer um evento deste tamanho merecem pelo menos os parabéns e um agradecimento. E ao SEC, ao Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa, por darem a possibilidade de vir cá falar um bocadinho de um projeto que é de muita gente. Este projeto, na verdade, é um filho de dois projetos. Um deles da reitora da Universidade Católica Portuguesa, que é o Cultura et Católica. Ai, desculpem que eu não coloquei aqui a apresentação. Bom, voltando atrás. É filho de dois projetos, um da nossa reitora, a professora Isabel Gil, que é o Cultura et Católica, e outro que é o 4Cs, ou foi o 4Cs, que foi um projeto de cooperação europeu, com 8 países e 8 instituições, e assim era um projeto cofinanciado pela Europa Criativa. O que eu trago hoje aqui é um filho muito pequenino, com 1 ano, ainda é um bebê, chama-se o Laboratório das Artes, e nasce do entendimento de que a universidade é um laboratório. Isto, mais uma vez, não são palavras minhas, mas sim da professora Isabel Gil, que teve esta ideia, que eu considero muito pioneira, de tornar a universidade como um laboratório. E, de facto, o conhecimento é todo ele feito em laboratório, seja ele de que área for. Eu venho da área das artes, arte contemporânea, mas creio que qualquer área de conhecimento parte muito da experiência. E é um bocadinho isso que nós temos tentado fazer na universidade, nomeadamente no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, é tentarmos perceber as várias áreas de conhecimento como experiências e o que é que ganhamos com as experiências e trazer os nossos alunos para isso. Não são os investigadores fechados dentro de um laboratório, mas sim experimentar a universidade como um campo aberto a todos. E uma dessas experiências chama-se precisamente Laboratório das Artes, em que nós convidamos artistas a virem à universidade trazer as suas metodologias. Portanto, metodologias que são completamente diferentes das metodologias que nós entenderíamos como metodologias científicas dos estudos de cultura, mas que são muito importantes para nós porque nos levam a descobertas completamente diferentes. Portanto, o que nós temos feito, o que fizemos no primeiro ano, foi convidarmos uma artista, que é a artista Jane Jean Kaisen, uma artista que vive em Copenhaga, tendo ela origem na Coreia, e que tem uma investigação muito interessante sobre memória, sobre identidade, e ela, com o convite tanto do 4Cs como do laboratório, o 4Cs foi importante porque também tinha algumas residências artísticas com estes 8 países, com estas 8 instituições, e essencialmente por ser um projeto de cooperação europeia, tínhamos financiamento da Europa Criativa para podermos convidar uma artista de Copenhaga para vir a Lisboa e estar um mês connosco em residência. E o que ela fez connosco foi trabalhar com os nossos alunos, com um grupo concreto de 5 alunos, para desenvolver uma exposição. Antes de fazer a exposição, tivemos alguns encontros com ela na universidade, com os alunos, portanto foi uma residência
de um mês que parece muito pouco tempo e foi muito pouco tempo de contacto com os alunos, mas que se prolongou durante todo o semestre de modo virtual, que foi o que a pandemia nos trouxe, foi outras ferramentas para percebermos como é que poderíamos continuar a comunicação, e a artista continuou a produzir uma exposição num espaço em Lisboa, para depois fazer também uma pequena publicação. Depois, se quiserem, eu posso deixar algumas para quem quiser levar, em que a artista foi explicando um dos trabalhos que queria apresentar, era uma pequena publicação, mas também um vídeo, e os alunos fizeram a curadoria ou uma co-curadoria com a artista. Portanto, fizeram um trabalho de pesquisa, de perceber todo o corpo de trabalho da artista, selecionarem o trabalho e apresentá-lo da melhor maneira num espaço que, na verdade, é uma livraria-café em Lisboa, na zona da Estefânia. O que é que nós ganhamos com isto? Ganhamos imenso porque percebemos as ferramentas de investigação da artista, que tem muita base, não só em viagens, mas também em material de arquivo, e ela vai regressar a Portugal para continuar a sua investigação no próximo ano, para fazer uma exposição mais longa na Appleton, que é um espaço cultural em Alvalade, e também vai continuar o diálogo com alguns alunos que na altura já serão alumni. Portanto, isto é um bocadinho do que nós fazemos no Laboratório das Artes, estas residências artísticas, em que tentamos perceber as metodologias dos artistas e como é que e também informa a nossa prática e o nosso tipo de investigação, porque uma das práticas que aprendemos, ou uma das metodologias de investigação que aprendemos com eles, ou pelo menos eu aprendi e tento levar isso comigo quando estou a escrever, são as práticas mais especulativas, em que eu perguntava isto a um artista, a outro artista que esteve connosco em residência no 4Cs, porque eu perguntava-lhe, mas onde é que tu baseias os teus factos? Tu dizes que são factos, apresentas os teus vídeos e dizes que isto é conhecimento, mas porquê é que tu dizes que é conhecimento? Ele diz, porque eu ouvi dizer, eu falei com um arqueólogo, falei com o meu avô, encontrei isto em minha casa e na casa dos meus avós. Sim, mas como é que isso é conhecimento? Como é que eu posso citar alguma coisa? Porque tenho a mente preparada para escrever um paper e citar de acordo e ter uma bibliografia rigorosa. Ele dizia, não, mas o meu conhecimento também é válido, porque eu acredito no que estas pessoas disseram e mais aquela, e às vezes até não é verdade, mas olha, Luísa, porquê é que tu achas que o conhecimento que leste no livro é mais verdadeiro do que o conhecimento oral? E, de facto, pensando bem, não temos assim tanta certeza, não é? E isto é muito interessante, perceber como é que nós validamos o conhecimento, porque é que um conhecimento é mais válido do que outro. Claro que há imensos argumentos que podemos discutir aqui e dizer, claro que este conhecimento científico é mais válido porque foi comprovado. Claro que sim. Mas também é muito interessante perceber todas as alternativas ao conhecimento, nem que seja para questionarmos como é que validamos o conhecimento. E isto vai nos levar ao nosso próximo passo do Laboratório das Artes, que é precisamente percebermos como é que decolonizamos os conhecimentos estéticos, como é que podemos decolonizar a estética e decolonizar o conhecimento na universidade. Como é que podemos decolonizar os nossos currículos, os nossos programas, que se olharmos bem para os nossos programas curriculares, para as unidades curriculares, as bibliografias, bom, as bibliografias, algumas estão um bocadinho datadas, e contra mim falo, os meus programas curriculares também, que recorremos sempre, constantemente, sistémica e sistematicamente às mesmas referências. E como é que podemos combater isto? E provavelmente temos algo a aprender com os artistas. Portanto, é um bocadinho isto que queremos fazer no Laboratório das Artes, que vem, mais uma vez voltando ao início da apresentação, desta mini apresentação, vem um bocadinho daquilo que aprendemos no 4Cs ao longo de 4 anos, mas essencialmente ao que a professora Isabel Capelua Gil quer fazer com a Universidade Católica, que é entender todo o campus como um laboratório, portanto, como um lugar aberto à experiência e, portanto, aberto ao conhecimento e aos processos do conhecimento, em tudo o que isso implica, que é questionar quais é que são os processos de validação do conhecimento. Espero não ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Ora, nós já temos, entretanto, connosco a Andreia Nogueira, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, que nos vai apresentar a sua comunicação sobre o projeto Art in Between, contexto, objetivos e resultados esperados. Por favor.
aqui já estou a ver o modo de apresentação, não sei como é que... Continua sem... Portanto, como muito bem introduzido, eu venho apresentar o projeto Art in Between. Neste caso é um projeto de pós-doutoramento, que é intitulado o acrónimo Art in Between, Bridging the Gap for the Long-Term Sustainability of Multimedia Artworks in Between Music and the Visual Arts, que é financiado pela FCT, no âmbito do Tecniart, que é o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, que foi criado em 2018 no Instituto Politécnico de Tomar. Enquanto investigadora auxiliar do Tecniart, eu propus-me desenvolver, entre setembro de 2021 e agosto de 2024, o projeto Art in Between, que assenta na interação entre as práticas de preservação aplicadas à arte contemporânea, nos domínios das artes visuais e da música, através do estudo de obras multimídia criadas a partir dos anos 60 por compositores e artistas portugueses, que estão geralmente negligenciadas e votadas ao esquecimento e mesmo ao desaparecimento. Neste contexto, interessa-me refletir sobre a ligação pioneira entre a conservação da arte contemporânea e as práticas de preservação aplicadas, no caso da preservação da música contemporânea, e também sobre a articulação destas práticas com o desenvolvimento sustentável e a conservação criativa. Na verdade, todos estes assuntos, de alguma forma, estão relacionados. Em primeiro lugar, porque os desafios de preservação são muito semelhantes em ambas estas áreas, e em segundo, porque nos estudos de preservação da música contemporânea se reconhece a criatividade de intérpretes, compositores e de todos aqueles envolvidos nos processos de preservação, tal como claramente destacado pelo grupo de trabalho Archivage Collaboratif et Préservation Créative, que em português é Arquivo Colaborativo e Preservação Criativa, que esteve ativa em 2018 e 2019 e que teve como objetivo a criação da base de dados Sydney para a preservação do repertório musical contemporâneo criado no IRCAM, que é o Instituto de Recherche et Coordination Acoustique Musique em França. Ou seja, é um dos centros de investigação em música, é um dos centros mais importantes a nível internacional, que está muito ligado à criação e que faz também algum trabalho que está relacionado também com a manutenção desse património que é criado. Sobretudo, que utiliza ferramentas digitais, sejam os computadores, que é música eletroacústica, música eletrónica em tempo real, tem também muitas das vezes
a captação de vídeo em tempo real, manipulação sonora e vídeo também em tempo real, e esse tipo de obras levantam problemas de preservação que são muito semelhantes àquilo que nós temos na time-based media, comparativamente com as artes visuais, em que nós também utilizamos muitos computadores. O software, por exemplo, MSP, é muito utilizado entre ambas estas duas áreas. Portanto, aquilo que acontece é que os desafios de preservação são realmente muito semelhantes, e para que isto foi uma das citações, uma citação do Serge Lemonton num podcast, que é um dos membros deste grupo, do Arquivo Colaborativo e da Preservação Criativa, em que ele refere, efetivamente, neste âmbito da música contemporânea que usa estes meios eletrónicos que se tornam obsoletos num espaço de tempo muito curto, que efetivamente as obras só podem continuar no tempo se realmente nós possibilitarmos que elas possam ser sempre reinterpretadas com alguma variabilidade, e esta é a parte que eles consideram de criativa. Pronto, isto era aqui só para dar um exemplo. A criatividade, em geral, é cada vez mais reconhecida como um motor de inovação e desenvolvimento cultural, económico, político, social e científico. Aliás, a criatividade é também reconhecida como um dos grandes pilares para o desenvolvimento sustentável, como podemos claramente ver aqui nesta citação. Não há, no entanto, nenhum estudo sistemático ou transnacional, até ao momento, que cubra a relação entre criatividade e estudos modernos de conservação-restauro, com algumas questões ainda a serem abordadas. Como, por exemplo, poderá a criatividade se tornar altamente transformadora e disruptiva, dotando a conservação de novas abordagens e formas de comunicar bens artísticos e culturais? Como lidar com a criatividade, a mudança e a perda nos estudos de conservação? Como definir a criatividade ou a agência criativa dos conservadores? E, por fim, poderá a criatividade contribuir para o desenvolvimento de práticas mais inclusivas, digitais e sustentáveis? Para muitos conservadores, a conservação trata da manutenção da integridade física da obra o mais próximo possível do seu estado original, de acordo com as intenções do artista e obedecendo a procedimentos formalmente neutros, invisíveis, científica e objetivamente confiáveis e, portanto, ausentes de qualquer interferência de gosto, preferências pessoais ou criatividade. Esta perspectiva surgiu em oposição a velhas controvérsias e práticas no final do século XVIII e início do século XIX, na medida em que alguns artistas, neste caso ainda não conservadores como hoje entendidos, costumavam ser muito criativos a quando do restauro de obras de outros artistas, principalmente pinturas e esculturas. Com a desmaterialização do objeto artístico na década de 60, o campo da conservação enfrentou novos e inéditos desafios, que põem constantemente em causa a natureza da agência do conservador, uma vez que as criações artísticas contemporâneas mudam ao longo do tempo de forma mais significativa do que as obras de arte ditas tradicionais, e isso se deve em parte ao facto de que um ato criativo está inevitavelmente presente em qualquer reencenação, ativação ou nova reinterpretação. A criatividade, no entanto, não tem sido abordada abertamente nos estudos modernos de conservação por causa do conservadorismo dos conservadores e pelo facto de que os profissionais da conservação temem ver a sua reputação prejudicada. Isto não sei o que digo, eu acho que Smith, tanto conservadorismo como conservadores. O projeto Art in Between busca, portanto, investigar sobre um tema extremamente difícil e complexo, mas inovador e instigante, ao refletir sobre o poder da criatividade em reformular o futuro da profissão, dotando a conservação de novas estratégias e metodologias e, assim, avançar o atual estado dos estudos de conservação do património. Este estudo parte especificamente do trabalho já desenvolvido no TecniArt, no IPT, no âmbito da conservação criativa, mas confere-lhe uma perspectiva interdisciplinar, baseada na interação das práticas de preservação aplicadas a obras de arte contemporâneas, nos campos das artes visuais e da música, uma vez que estas obras, como eu já disse, requerem uma abordagem de conservação dinâmica, baseada na mudança e na criatividade, de modo a que as obras possam ser reinterpretadas constantemente na sua variabilidade, com os conservadores assumindo a sua autoria, tal como os intérpretes musicais. A novidade deste projeto prende-se também com o facto de procurar alargar a reflexão ao campo da conservação em geral, de modo a demonstrar que a conservação não é uma atividade puramente técnica, objetiva ou neutra,
mas um momento de ação criativa, reflexiva, interpretativa e criativa sobre a obra de arte, promovendo uma nova compreensão e um novo caminho para o seu futuro, indo também de encontro a algumas discussões mais recentes a nível teórico, que eu vou sintetizar muito brevemente. Por exemplo, o arqueólogo Cornelius Olthoff, que detém a Cátedra Unesco sobre Futuros do Património, tem abordado a conservação como uma construção criativa para o futuro. Segundo Olthoff, o património cultural, seja ele tangível ou intangível, é sustentável na medida em que tem a capacidade de se adaptar à mudança e de nos ajudar a adaptar-nos à mudança através da transformação criativa. E ele fala mesmo na conservação criativa, usa o termo. Também Tracy Ireland, presidente do ICOMOS Austrália, aborda a conservação arqueológica como uma prática criativa socialmente incorporada em vez de uma técnica científica politicamente neutra. Para Erika Abrami, a conservação não é um processo imparcial de discernimento de algum tipo de valor intrínseco, pelo contrário, é um processo criativo de valorização de um dado recurso ou elemento dentro do ambiente construído com o propósito de perpetuar uma determinada ideia ou narrativa sobre um lugar ou pessoas. Os arquitetos italianos Renato Bonelli e Giovanni Carbonara e a teórica também e conservadora da arte contemporânea Anna Hullink também abordam a conservação como uma prática criativa. Portanto, é neste contexto que situa o projeto Art in Between, com o qual eu pretendo demonstrar que a conservação é uma prática centrada no ser humano e, como tal, propensa à interpretação, subjetividade e criatividade. E, portanto, estou a começar neste momento. Termino apenas convidando a todos que, caso tenham interesse, para visitarem o Instituto Politécnico no dia 22 de junho. Estou a organizar juntamente com outros colegas o encontro Práticas de Preservação Aplicadas à Arte Contemporânea nos domínios das artes plásticas, da música e da dança. Juntamos também colegas da dança, porque há questões que são comuns e há práticas de preservação que podem também ser transversais, e todos aqueles também que tiverem interesse em perceber um bocadinho melhor o que é isto da conservação criativa, também querendo e podendo, convido-os a juntarem-se a nós, em Tomar. Muito obrigada. Ora, eu perguntava se, entretanto, se juntou a nós a Alexandra Rodrigues, que é a comunicação que ainda não vem. Pronto, então já sabemos que não vem. Eu convidava os oradores deste painel a se sentarem na mesa para nós estabelecermos então aqui agora algum diálogo. Com certeza que a nossa assistência terá questões a colocar nestas comunicações que foram tão interessantes e que, de certa forma, são um espelho daquilo que é um investimento que está a ser feito em ciência nesta área, precisamente da arte, cultura e património, com os projetos que estamos a ver que estão em pleno desenvolvimento. Fazendo aqui um ponto de situação, eu diria que em termos de denominador comum que eu fui encontrando enquanto escutava interessada estas apresentações, eu diria que temos sempre aquele aspecto que continua a ser fundamental para quem trabalha nesta área, que é a questão da interdisciplinaridade, não há dúvida nenhuma. Aquilo que permite, não é, quando temos os vários campos científicos, as várias áreas, contribuir para esta matéria tão importante, a salvaguarda do património. Depois, acho que há aqui outro denominador comum que me parece também muito importante, que são as pessoas, não há dúvida. São os intervenientes, são os conservadores, são os artistas, são as comunidades locais, são, no fundo, o público também, aqueles que têm, com certeza, todos nós temos o direito do usufruto da arte e do património e, portanto, as pessoas em si são aqui um aspecto muito importante, até porque terminamos agora ouvindo esta perspectiva importante da conservação criativa, e eu diria que é importante refletirmos em termos do equilíbrio que é preciso encontrar entre a técnica,
e os aspectos culturais, os aspectos, podemos dizer mesmo, criativos, de uma obra de arte, de um património, de um objeto que foi inicialmente produzido por um artista, por um artesão, e que hoje pode sofrer uma intervenção por parte de um técnico de conservação e restauro, mas que tem a sua dimensão cultural, tem a sua dimensão criativa, e esses aspectos são, quanto a mim, muito importantes. Depois, por último, acho que há aqui também outro aspecto que cada vez toma mais lugar neste fórum dedicado à arte, cultura e património, que é a questão da importância que o património tem enquanto motor de desenvolvimento económico e, sobretudo, até de fixação de pessoas. A importância que isso tem, um motor de desenvolvimento, não é só uma questão da produção económica em termos de um resultado de um turismo cultural, das receitas de bilhética que isso gera. É, sobretudo, quanto a mim, a importância que isso traz em termos de dinamização. Quando eu há pouco me referi à fixação das pessoas, pode ser um excelente motor para o desenvolvimento de determinados lugares que estão mais no interior, que podem ter, com certeza, um afastamento maior daqueles lugares de maior circulação, mas que, pela atração que podem exercer em termos da mais-valia patrimonial que têm, é sem dúvida nenhuma um aspecto importante. E vê-se a dinâmica até pelos centros de investigação que hoje aqui, representados pelos nossos oradores, a importância que estes polos têm para os próprios lugares onde estão. Eu diria que Tomar usufrui e muito com o centro de estudos que tem, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, são aspectos de grande desenvolvimento e, em termos da comunidade europeia, cada vez se fala mais da importância que o património pode ter até para a inclusão de migrantes, que é um fenómeno que, no fundo, está sempre na ordem do dia, infelizmente, por variadíssimas razões e nem sempre boas, como nós, neste momento, testemunhamos. Portanto, são aspectos que eu gostava de chamar aqui a atenção, mas abria, neste momento, o debate ao público, perguntando se têm questões que querem colocar, que pretendam colocar aos nossos oradores. Por favor. Obrigado. Não é transversal, dirigida ao PASEV. Parabéns pelo projeto, foi bastante interessante, gostei, não conhecia. E há um aspecto que gostaria de esclarecer, se possível. Uma das grandes dificuldades é conseguirmos traduzir o património para plataformas digitais de forma sustentável e flexível. É possível adicionar novos, de forma relativamente simples, novos percursos ou conteúdos à plataforma, ao jogo? Não sei se tenho... Está ativo. Eu posso falar assim, ouve-me bem. Pronto, a todos os níveis a plataforma foi desde o início concebida de forma a que se pudesse, a que fosse não só desenhada para funcionar apenas para Évora, é uma plataforma genérica que tem aquelas componentes, não é? Tem a componente do mapa e tem a componente para o jogo, tem a componente da realidade aumentada, tem uma componente de itinerário, de poder criar um passeio que contempla vários pontos do local e é possível sempre associar novos materiais a cada um dos pontos e a cada um dos itinerários. Assim como tem a dimensão do evento histórico, que tem toda essa associação também, podendo estar associada a um itinerário. Por exemplo, o evento da aclamação do rei tem o itinerário associado, que era o itinerário por onde as pessoas passavam quando se fazia a aclamação do novo rei. Em termos de poder adicionar novas coisas, foi também concebido de forma a ter uma plataforma, eu não falei nisso por
falta de tempo, mas tem uma plataforma que funciona em back-office que permite não só corrigir erros que possam existir no sistema, como adicionar novos pontos, novos eventos. Portanto, a ideia era que o grupo, que não é um grupo, portanto, a equipa da área da paisagens sonoras históricas, que não é um grupo, não são informáticos, pudessem manter o site e manter as aplicações a funcionar com novos conteúdos e com nova informação. Portanto, foi desenhado mesmo assim, mesmo com esse objetivo. Muito obrigada. Mais alguma questão, por favor? Eu tinha uma questão para o orador Luís Moreira Pinto. Enquanto arquiteto, tinha no fundo duas questões. Uma primeira era se havia alguma forma que achasse que a aplicação e aquele reconhecimento dos elementos arquitetónicos daquela forma poderia ser de alguma forma integrado no ensino da arquitetura, de alguma forma, com os alunos. E uma segunda questão, um bocadinho semelhante à anterior, mas relativamente à aplicação que desenvolveram, se haveria também a possibilidade, como falou, em formas geométricas e em cores, mas depois também mostrou que havia um reconhecimento, por exemplo, dos vãos, e isso haveria a possibilidade também de integrar outros elementos e de haver um estudo, eventualmente, até mais aprofundado dos edifícios e tudo isso. Obrigado. Muito obrigado pela questão. É realmente uma questão até muito interessante, porque em relação à primeira parte, no fundo, o ensino da arquitetura, quanto a mim e como professor na universidade, e precisamente em arquitetura, é um pouco monótono, não é? E muito igual em todo o lado. E, efetivamente, o ensino através do jogo, portanto, se considerássemos isto como uma possibilidade de ser um jogo, não é? Porque nós sabemos que os nossos alunos estão cada vez mais interativos e ligados às redes sociais e a todos os elementos digitais. Eu costumo, às vezes, usar como exemplo que no Egito primeiro esculpia-se a pedra e depois passaram para o papiro. Eu deduzo que naquela altura também devam ter dito, não, na pedra é que o papiro não é nada de especial, não é? Nós já não estamos nem no papiro, nem no papel, nem sequer já no computador, nós já estamos noutra dimensão, não é? E a dimensão, no caso da arquitetura, quanto a mim, claro, é a dimensão das atmosferas, a atmosfera arquitetónica, portanto, do ponto de vista da percepção, as emoções e as sensações que os objetos de arquitetura, digamos, induzem nos utentes. Ninguém utiliza aqueles espaços, quem percorre aqueles espaços, não é? É sabido que ao longo da história muitos edifícios foram feitos de determinada maneira para, de propósito, incutirem determinado tipo de sensações às pessoas, não é? Pronto, só que até aqui era tudo by the book, não é? Portanto, os conceitos de belo, não é, e de estética estavam escritos. E, portanto, ninguém dizia que não, porque estava lá escrito que era belo e, portanto, se era assim, cumpria aquelas regras e, portanto, estava certo, não é? Hoje em dia, a filosofia é um pouco diferente, não é? Nós no mundo, neste mundo emotivo, não é? Existem muitos inputs que nos rodeiam, alguns que nós nem damos por eles, mas que acabam por induzir no modo como nós percepcionamos o espaço. E isso realmente acontece tanto no ensino como em nós, comuns cidadãos, quando estamos a andar, passamos pelas ruas, nem nos apercebemos que quando estamos, se calhar, mais tristes, procuramos determinados locais porque sentimos, não sabemos bem porquê, mas que aquele local nos dá outra sensação, nos eleva ao nosso espírito, etc. Não é? E na arquitetura, efetivamente, eu por acaso até faço parte de um grupo de investigação que se chama EduGames, portanto, é um grupo internacional em que se está precisamente a criar estratégias de ensinar através do jogo. E, portanto, efetivamente, isso é verdade. Eu acho que determinados exercícios podem perfeitamente ser feitos através do recurso a meios digitais ou não, não é? Mas que proporcionem, digamos, um pensamento geométrico, matemático e até abstrato dentro
da cabeça de cada aluno, obrigando-os a entrarem num paradigma de abstração criativa que é realmente importante, porque eu acho que o que faz falta transversalmente em quase todas as profissões é precisamente a parte da criatividade, não é? Porque investe-se pouco na criatividade, somos todos muito iguais, não se inova e quando se inova, pronto, dá a sensação que se fez alguma coisa extraordinária, mas se todos inovássemos um pouquinho mais, não é? Com certeza que estaríamos a dar uns passos bastante maiores em tudo, em todas as áreas. Esta é a minha perspectiva. Do ponto de vista da aplicação, ela começou precisamente porque a minha investigação, eu tenho 2 doutoramentos, um na área de História, outro na área da Arquitetura. E precisamente a minha investigação começou na parte da percepção das cores e das formas. E em paralelo, por causa da minha vida profissional, estou ligado às atividades imobiliárias também, não é? Acabei por, sem querer, começar a juntar, digamos, esta parte criativa, que são as emoções que nós temos pelo lugar, e comecei a pensar, por que não um avaliador, ou quando alguém está a avaliar um edifício, não inclui lá uma parte à qual eu chamei fator cultura, porque avaliar só por metro quadrado é difícil, não é? Porque isto até dou um exemplo muito simples. Há pouco tempo falava com uma pessoa que tinha umas caixas de correio Arte Nova, daquelas em ferro forjado, e que ele não dava absolutamente valor nenhum àquilo, não é? E, portanto, como é que se avalia um edifício, por exemplo, que é um prémio Valmor? Se eu fosse dono de um castelo, quanto é que ele vale? Vale muito patrimonialmente ou não vale nada? São questões que são interessantes, porque na realidade ele não vale absolutamente nada, eu não posso lá fazer nada, não é? Mas, por outro lado, ele vale muito, porque culturalmente e para a memória, etc., tem um valor que não é possível de somar, não é? Pronto, e portanto estas questões são interessantes. E portanto estas emoções que nós sentimos ao longo das ruas e dos espaços que vamos vendo e visitando, acabam por ser refletidas de algum modo. Então juntou-se isto, fazer uma plataforma que, com base nestas pequenas investigações que foram correndo ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, portanto, digamos, numa pirâmide invertida, foram, digamos, culminar num resultado que será um smile, não é? Que será um smile em que as próprias pessoas podem ir corrigindo o algoritmo, ou seja, o algoritmo vai absorvendo as informações, portanto, no que corresponde às sensações que o espaço lhes dá, ou seja, há um algoritmo que foi feito com base naquilo que eu descobri, não é? Mas que não quer dizer que não seja igual ou que não seja diferente para outras pessoas. E essas pessoas têm a possibilidade de, naquelas estrelas, portanto, dar a sua opinião e o algoritmo vai ficando cada vez mais atualizado. Eu penso que isto é capaz de ser uma ferramenta que no futuro pode, por exemplo, servir para outras questões, como, por exemplo, fazer avaliações através de drones, por exemplo, de zonas agrícolas, perceber, por exemplo, através das cores, se está na altura de plantar ou se está na altura de recolher os frutos, etc. Quer dizer, eu acho que nós, com uma aplicação deste género, no fundo pode-se mapear, que já existem muitas que fazem coisas parecidas, mas pode-se mapear. Neste caso específico, seria mapear as cidades, portanto, levar as pessoas a visitar determinadas ruas que estão paradas, não é? Ou até entendermos, politicamente, entendermos porque é que determinadas pessoas vão mais para umas ruas do que outras. Portanto, até tem uma componente sociológica também, não é? Pronto, portanto, é um pouco esta a ideia, portanto, levar a arquitetura para as emoções que as pessoas efetivamente sentem. Porque é uma crítica também para a sociedade, porque nós arquitetos muitas vezes estamos fechados dentro do nosso mundo a achar que tudo é branco, não é? Tudo vive da sombra e que, digamos, que somos todos muito iguais às referências, lá está, às referências aos arquitetos que nos ensinaram e que nos deram, portanto, valências para sermos o que somos hoje em dia. Não é? Não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguma questão? Temos lá mais abaixo. Pessoa a pedir a palavra. Bom dia a todos e a todas. Agradecer-vos as comunicações e as partilhas, desejar muita sorte para os projetos todos, particularmente para os que estão a começar. Eu tenho aqui uma dúvida que eu acho que é para dois de vocês. Por favor, não entendam como uma crítica. É de facto uma preocupação e uma curiosidade genuína, enfim, de um colega que também pensa estas questões. Eu acho que todos nós conseguimos pensar em vários projetos que geraram bases de dados fantásticas, mas que, passado 2 décadas, já ninguém consegue visitar. Eu estava a pensar na questão das apps.
A minha impressão é que, mas eu quero que me corrijam, é que corremos o mesmo risco agora com esta nova, vou chamar-lhe moda para ser provocatório, mas sem crítica, com esta moda das apps. Portanto, eu não sei como é que vocês pensam, e eu pedia-vos que partilhassem a vossa experiência, a questão da conservação e da manutenção das apps no longo prazo. Porque, em princípio, eu acho que nenhum de nós quer que estes projetos fantásticos daqui a 10 anos gerem outputs que já ninguém pode usar, porque não há financiamento, etc, etc. E a minha impressão também com as apps é que elas representam um desafio adicional porque estão muito dependentes de algoritmos que medem fatores de impacto, fatores de visibilidade, etc, etc. E eu não sei se estou certo, reforço isto, mas parece-me que no mundo das apps, provavelmente 99% fica lá no fundo da internet e tem muito pouca visibilidade, infelizmente, e depois há aquela pequena percentagem que consegue superar ou consegue fazer a cambalhota e, de repente, adquirir alguma visibilidade. E eu, efetivamente, queria-vos ouvir a pensar um pouco sobre estas questões mais práticas e o que é que a vossa experiência nos pode dizer a nós, que ainda não trabalhamos com apps, mas provavelmente no futuro trabalharemos. Obrigado. Quem é que quer responder? É que temos 5 minutos para terminar a nossa sessão. Bom, eu posso falar sobre o trabalho que nós desenvolvemos. Acho que há duas coisas a ter em conta neste momento. A primeira são os estándares e são ter a capacidade e a preocupação de tentar desenvolver e utilizar ferramentas que tenham, porque hoje em dia a manutenção do software é algo muito importante, é algo para o qual onde é gasto muito dinheiro de uma forma geral e, portanto, ter essa preocupação ao desenvolver, criar coisas que tenham capacidade de extensão e de manutenção. E a outra são os dados, que tal como na pergunta que me fizeram há pouco, tem a mesma questão, que é, nós, pelo menos nos trabalhos que costumamos fazer, temos uma preocupação de não criar bases de dados por nada. Portanto, se os dados já existem e estão disponíveis a algures, se já estão a ser criados, estão a ser mantidos e se o seu acesso está exposto de forma pública, que seja possível utilizar, não é? Ou pelo menos com uma subscrição, utilizar o que existe e não simplesmente criar uma base de dados, como estava a dizer, não é? Portanto, eu acho que, por outro lado, também acho que ao nível dos softwares de desenvolvimento de aplicações móveis, existe um grande desenvolvimento ao nível das próprias ferramentas que se vão auto-mantendo e auto-estendendo. Portanto, desde que haja uma preocupação a esse nível, não me parece... Pronto, estou a ser também otimista, não é? Acho que temos... Há possibilidades para nós para a frente. É verdade que quando queríamos simplesmente desenvolver e dizer vamos criar uma app, é preciso pensar sobre isso. Sim, claro. Com certeza. 2 minutos para terminarmos. É rápido também. Eu interpreto as aplicações como, por exemplo, as canetas todas que nós temos em casa, não é? Há sempre aquela que nós preferimos e usamos mais vezes e depois há as outras todas que nos vão dando na gaveta, depois umas vão parar ao lixo. Portanto, tudo nasce, cresce, não é? Vive e morre, não é? Portanto, as aplicações, no fundo, são ferramentas de trabalho. São ferramentas para divertir e são ferramentas de trabalho. Algumas vão ser muito utilizadas porque as pessoas tornam-se dependentes delas e depois vão sendo melhoradas, não é? E outras, efetivamente, vão ficando para baixo até desaparecerem. Eu não vejo grande problema nesse sentido, porque eu acho que nós todos evoluímos com isso, não é? E, portanto, se estas aplicações, nomeadamente isto que eu tenho estado a falar em relação à minha, desaparecer é porque não fazia grande sentido. Ou então, se sentir que de algum modo ela precisa de ser melhorada, porque afinal as pessoas até a estão a utilizar mais para um sentido diferente do que aquele que eu tinha imaginado, é porque afinal teve alguma utilidade e então vamos tentar direcionar, ir ao encontro daquilo que digamos que é procurado. Portanto, eu considero realmente que as aplicações são ferramentas. Pronto, são ferramentas como outra qualquer. E, portanto, chega a um certo ponto que é preciso fazer uma reciclagem, não é? Até porque senão depois tornam-se chatas. É o que acontece às vezes com as pessoas que passam do Facebook para o Instagram, do Instagram para o LinkedIn, não é? Portanto, vão saindo de umas para outras, mas há aqueles que continuam lá agarrados
pronto, à tradição, ao inicial, não é? Portanto, e as aplicações, no fundo, é isso. E depois há aquela parte toda de marketing e de comunicação e o próprio design, se é apelativo, se não é, o que é que faz. Não é? Portanto, isso tudo são questões paralelas, mas são muito, muito importantes para a manutenção, não é? E para arranjar patrocinadores também, como é óbvio. Muito obrigada. Estamos mesmo em cima das 13 horas. Eu quero mais uma vez agradecer em nome da FCT a todos os oradores, agradecer também ao público que aqui esteve presente e foi uma excelente sessão de Ciência 22 neste nosso campo da arte, do património, da cultura, que terá também um segundo painel à tarde. Muito obrigada a todos e até ver-vos com certeza também no painel desta tarde. Muito obrigada.